Emocionante! O filho do milionário escolhe a faxineira como tutora e descobre um segredo incrível. Pedro, um adolescente de 16 anos, descia as largas escadas de mármore de seu luxuoso condomínio na Barra da Tijuca, sentindo o peso do mundo em seus ombros. A pressão constante de ser o filho perfeito, seguindo os passos do seu pai, era sufocante. Enquanto atravessava o saguão, as paredes decoradas com obras de arte caras pareciam gritar suas falhas. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas seu coração estava vazio, sufocado pelas expectativas familiares. Foi nesse momento de desespero que encontrou Rosa, a faxineira de sua família, organizando a sala de estar com sua habitual energia acolhedora. O sorriso dela, iluminando aquele ambiente opulento, parecia um raio de sol em meio às nuvens escuras que pairavam sobre Pedro. Certa vez, ele a ouviu comentar que sua verdadeira paixão era ensinar. Esse pensamento, antes distante e estranho, agora lhe parecia a única linha de fuga. Com um impulso inesperado, ele se aproximou. Rosa, você poderia me ajudar a estudar? Minhas notas estão péssimas. Sua voz tremia, mas tinha um toque de rebeldia. A expressão de surpresa de Rosa rapidamente se transformou em um sorriso caloroso. Claro, Pedro. Vamos começar hoje mesmo. Nos encontros que se seguiram, Rosa não era apenas uma tutora, ela se tornava uma amiga confidente. Enquanto estudavam, ela contava sobre sua vida, suas lutas e sonhos. Cada história trazia consigo uma faísca de esperança e resiliência que Pedro nunca conhecera. Ele sentia seu coração mais leve, o peso da expectativa familiar começando a se dissipar. Isso é mais do que eu imaginava, pensou ele, sabendo que essa conexão transcendia o aprendizado acadêmico. Mas a vida não era tão simples. Um dia, Rosa compartilhou uma notícia emocionante: havia se inscrito em um programa de formação de educadores. A felicidade dela era ilimitada, mas Pedro sentiu um nó no estômago. E se isso significasse que ela deixaria seu emprego e ele perderia essa amizade tão preciosa? Ele hesitou, lutando contra o medo de perder a única pessoa que parecia ver além de sua riqueza. A tensão em casa aumentava quando Pedro começou a mudar. Seus pais, sempre críticos, notaram que ele se distanciava da expectativa de seguir a empresa da família. O pai, com seu tom autoritário, desaprovava a amizade dele com Rosa. Aquela mulher não faz parte do nosso mundo, filho. As palavras cortaram como uma faca. O que ele realmente queria? Ser aceito pelos pais ou lutar por sua amizade verdadeira? Para piorar, seus colegas de escola começaram a zombar de Rosa, fazendo piadas cruelmente divertidas sobre ela. O ódio e a indignação queimaram dentro dele. Um dia, em uma das salas de aula, ele se levantou e gritou: "Vocês não sabem nada sobre ela. A Rosa é incrível." O silêncio após suas palavras estava carregado de choque. O coração de Pedro batia acelerado, mas ele se sentia mais forte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Pedro sabia que aquela era uma batalha arriscada, mas o que era um pouco de revolta comparado ao valor da amizade? Com o olhar determinado e o coração na mão, ele se preparava para se posicionar mais uma vez. O futuro de Rosa, de sua amizade, estava prestes a ser colocado à prova de maneira inesperada. Qual segredo a uniria e a separaria para sempre? O que o amanhecer traria para eles? A manhã seguinte chegou ao condomínio como um filme repetido, com o sol filtrando a luz dourada através das janelas. Mas Pedro estava longe de sentir a tranquilidade do novo dia. Seu coração batia forte, sua mente girava em torno da ideia de Rosa se afastar. Ele tinha que agir antes que fosse tarde demais. Depois de um café da manhã silencioso e sem sabor, onde os olhares do pai pesavam sobre ele como se fossem âncoras, Pedro decidiu que precisava se preparar.
A hesitação o consumia, mas a lembrança do sorriso de Rosa era um combustível que o impulsionava. Preciso falar com ela, confirmou em voz alta, como se assim pudesse se convencer. Ele rapidamente fez um plano. Às tardes, Rosa costumava fazer uma pausa no pequeno café perto do condomínio. Era o lugar onde o aroma do café se misturava com as risadas alegres das crianças e as conversas descontraídas dos adultos. Um lugar que, para Pedro, representava um pequeno santuário em meio à pressão incessante de sua vida. Com a determinação em alta, ele atravessou o saguão e caminhou em direção ao café. A cada passo, seu coração apertava menos, como se estivesse se despindo de um pesado manto de expectativas. Ao chegar, o cheiro do café fresco o envolveu, aquecendo seu espírito. Ele a viu em uma mesa ao fundo, com um livro de pedagogia aberto diante dela, mergulhado em suas páginas. Rosa, com seu cabelo preso e um sorriso tímido que parecia iluminar tudo ao seu redor, o fez esquecer um pouco da tensão que o acompanhava. Ao se aproximar, Pedro percebeu que ela estava tão concentrada que não notou sua chegada até que ele limpou a garganta. Ao levantar os olhos, ela sorriu, e foi como se o mundo tivesse parado. Oi, Pedro. Que surpresa! Sua voz acolhedora fez com que todo o seu nervosismo começasse a desaparecer. Oi, Rosa. Podemos conversar? É importante. A determinação na voz dele se deslocava entre ansiedade e urgência. Claro, o que aconteceu? A preocupação nos olhos de Rosa fez o coração de Pedro acelerar novamente. Eu só não quero que você esqueça de mim. Esses planos de se afastar, não me deixe. Você se tornou a minha melhor amiga, disse ele, as palavras saindo de sua boca em um misto de fervor e desespero. Rosa sorriu, mas Pedro também pôde ver uma sombra de tristeza em seu olhar. Pedro, você não precisa ter medo. A vida muda, e o que eu espero é que seja algo bom para nós dois. Mas você também precisa entender, existem coisas que estão além do nosso controle, respondeu ela, a voz carregada de emoções. Pedro ficou em silêncio, a mente a 1000 por hora. Aquelas palavras o apertaram. Então você vai mesmo se afastar? E eu? O que eu faço sem você? Você não estará sem mim, Pedro, ela disse, colocando a mão sobre a dele, o toque quente se espalhando como um raio de sol em um dia nublado. A amizade pode superar muitos obstáculos. E eu vou ensinar a você a aproveitar cada momento, não importa onde nós estejamos. Enquanto falavam, o café ao redor vibrava de vida. Mas para Pedro, parecia que o tempo havia desacelerado. Ele percebeu que havia algo mais que o conectava a Rosa. Era um pacto de amizade que não poderia ser quebrado, independentemente de escola, colegas e até mesmo dos pais. A conversa fluiu enquanto eles dividiam as esperanças e medos. Mas, no fundo, Pedro sabia que algo estava prestes a mudar para eles. Quando a tarde começou a se transformar em noite, Rosa olhou em seus olhos e disse, Pedro, eu tenho algo para te contar. É sobre o motivo que eu decidi ser professora. Pode mudar tudo entre nós. Pedro prendeu a respiração, seu coração disparando com expectativa e medo. O que ela poderia dizer que os uniria ou os separaria para sempre? O segredo estava prestes a ser revelado, e tudo indicava que suas vidas jamais seriam as mesmas a partir daquele momento. Rosa respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem antes de revelar um grande segredo. Os olhos de Pedro estavam fixos nela, a expectativa se espalhando como ondas no mar calmo. O café ao redor continuava cheio de risadas, mas para eles, o mundo parecia ter se tornado um lugar particular, onde só existia aquela pequena mesa e o misto de sentimentos que os envolvia. Pedro, começou ela, a voz tremendo um pouco, quando eu decidi ser professora, não foi apenas por amor à educação. Houve um momento muito difícil na minha vida, algo que moldou minha vontade de ensinar. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, tentando absorver cada palavra. Eu sou filha de uma faxineira, e antes de entrar para a faculdade, passei por muitos desafios financeiros. Minha mãe sempre trabalhou arduamente para nos sustentar, e eu a via lutando todos os dias. Rosa hesitou, permitindo que as memórias tomassem conta. Ela me ensinou o valor do trabalho e a importância da educação para mudar vidas.
Isso sempre ficou comigo. Eu quero mostrar aos meus alunos que, não importa de onde venham, eles podem alcançar seus sonhos. Pedro sentiu uma onda de empatia. Ele jamais havia imaginado a verdadeira história por trás da determinação de Rosa. Você é incrível, Rosa. Isso só me faz admirar mais a sua coragem, ele respondeu, embora um conflito interno começasse a borbulhar dentro dele. A revelação mudava a dinâmica entre eles. Ele tinha suas próprias inseguranças sobre ser filho de um pai rico, como se seu valor fosse menor por causa disso. Mas tem mais, Rosa continuou. Eu recebi uma proposta para lecionar em uma escola que faria uma enorme diferença na minha carreira e na vida da minha família. Uma escola muito prestigiada, onde as crianças têm oportunidades de ouro. Esse é o meu sonho, mas eu posso ter que ir para longe. Pedro engoliu em seco, sentindo o impacto das palavras dela. O que ele sempre temia estava prestes a acontecer. Definitivamente, era a chance que Rosa esperava, algo que poderia alçar suas aspirações. Mas para Pedro era também a ameaça de perder uma parte importante de sua vida. E se você for? Ele perguntou, a voz mal saindo do peito. Como vou lidar com isso? Você realmente acha que a amizade consegue superar a distância? Rosa olhou fixamente nos olhos dele, e no impulso, segurou sua mão com firmeza. A amizade verdadeira não se define por distância, Pedro. Ela se define pelo que guardamos um no coração. Podemos nos apoiar mesmo a 1000 quilômetros de distância. As pessoas podem estar longe, mas sempre poderão sentir a presença uma da outra. Eu quero que você saiba disso. Nesse instante, o coração de Pedro parecia aos saltos. Aquelas palavras foram como um sopro de vida em meio a um mar de incertezas. Mas a dúvida ainda pairava em seu peito. Promete que não vai se afastar de mim de verdade? Que vai me manter informado? Eu vou sentir sua falta, eu prometo, disse Rosa com um sorriso nervoso, mas sincero. Ela sabia que aqueles papéis poderiam ocupar um lugar ainda maior entre eles, mas havia uma intensidade crescente entre eles que não poderia ser desconsiderada. Enquanto eles falavam, o tempo parecia congelar outra vez. Pedro, embriagado pela combinação de sentimentos, perguntou, mas e se algo inesperado acontecer? Como você sabe que essa escola é o que você realmente quer? Os olhos dela brilharam, mas não apenas pela confiança, havia uma hesitação visível. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sinto que preciso fazer isso. Um dia, você vai entender, respondeu Rosa, e nesse momento, Pedro percebeu que havia algo mais em jogo. A vida dela e a dele estavam se entrelaçando de formas que ele ainda não poderia compreender totalmente. Poderia ele se tornar parte daquele futuro arriscado? Um silêncio pesado se instalou entre eles, enquanto a vida continuava ao redor. Rosa estava prestes a subir de nível, e o que acontecia a seguir os definiria para sempre. Qualquer movimento, qualquer escolha, poderia mudar tudo. Pedro sentiu um frio na barriga. E se aquele fosse o momento crucial que mudaria suas vidas? A pergunta pairou no ar, cheia de incertezas e possibilidades. Continuará. Rosa olhou pela janela do café, rastros de luz do sol se espalhando pelo chão, um lembrete de que, mesmo em meio a incertezas, a vida continuava vibrante e cheia de possibilidades. Sentia o coração acelerado, mas havia uma força dentro dela, uma expectativa de realização que a impulsionava adiante. Ela sabia que mudar de direção em sua vida era uma oportunidade, mas também era um risco considerável. É só uma escola, Rosa, murmurou para si mesma, enquanto Pedro a observava com um misto de admiração e preocupação. O café estava mais barulhento do que nunca, mas a conversa deles era um sussurro em meio ao caos. Eu gostaria de saber o que é mais difícil, Pedro disse, quebrando o silêncio súbito. Deixar você ir ou ter você ao meu lado e não saber como você se sente. Sua expressão era de vulnerabilidade. Ele estava se abrindo, e com isso, algo dentro de Rosa se quebrava. O que ele sentia era a sua realidade refletida. Não eram apenas as aspirações de uma professora, estavam em jogo os sentimentos de dois jovens tentando compreender o futuro. Pedro, Rosa começou, sua voz suave como um fio de água, a vida nos leva em direções que nem sempre planejamos.
Talvez o que precisamos é ter fé, mesmo quando o caminho não é claro. Ela exalou lentamente, lembrando da luta da mãe, cada passo que ela deu, cada lágrima que foi derramada. A vida não é uma linha reta, mas um desvio repleto de ensinamentos. Pedro levou a mão ao cabelo, tentando expressar a confusão. Eu quero te apoiar, mas há algo em mim que tem medo. Medo de perder você. As palavras dele soaram como se cada uma fosse uma gota de chuva em uma superfície calma, criando ondas de sentimentos que reverberavam pela mesa. Rosa posicionou sua mão sobre a dele, buscando conforto e conexão. E se eu não for? E se eu ficar e alcançá-lo por aqui? Podemos criar sonhos juntos, não podemos? Pedro olhou para ela, e em seus olhos havia um brilho, mas também uma sombra de dúvida. Ela respirou fundo. A vida é o que fazemos dela, e mesmo que eu decida ir, isso não significa que eu vá deixar você para trás. Você fala como se já tivesse decidido ir, disse Pedro, o tom dele deixando transparecer a urgência para que ela ficasse. Eu sei que é uma oportunidade incrível, mas e nós? Rosa hesitou. A realidade estava começando a se revelar com mais clareza. Ela percebeu que, enquanto sonhava em grande, as pequenas alegrias, os momentos que compartilhavam, estavam em risco de se perder. O peso da escolha estava se tornando esmagador. Talvez eu devesse simplesmente deixar isso para lá, me conformar, ela disse, a tristeza quase visível em seu rosto. Mas, no fundo, sabia que não era assim que as coisas funcionavam. A vida não se tratava de aceitar e abrir mão. Precisava encontrar uma maneira de manter seus sonhos e preservar a conexão que tinha com Pedro. Pedro inclinou-se mais perto, os olhos dele esperando pelas palavras que poderiam definir seu futuro. Eu não quero que você se conforme. Quero que você lute pelo que acredita e, se isso significar distância, então por favor, me deixe saber. Não me esconda isso. A sinceridade de Pedro tocou Rosa de uma forma profunda. E se eu decidir ficar e cara a cara enfrentar todos os meus medos? Isso ainda seria uma nova oportunidade, mesmo assim? A pergunta pendia no ar entre os dois, frágil como um fio. Antes que Pedro pudesse responder, o som do telefone dela cortou o momento íntimo. Uma mensagem piscou na tela, e com isso, seu coração disparou. Era da escola, dando ultimato quanto à decisão dela. Era o peso daquela escolha se aproximando. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, Rosa murmurou, a voz quase inaudível. As palavras ecoavam na cabeça de Pedro como um alarme. A decisão que parecia tão distante agora estava bem na frente dela. Como se aquele momento já não fosse difícil o suficiente, Pedro sentiu a pressão do tempo se acumulando. Rosa, nós precisamos de um plano. Antes que você diga sim ou não, temos que conversar mais sobre nós. O olhar dela, embora firme, estava repleto de incerteza. Aquela mensagem poderia mudar tudo. O que eles fariam agora? O futuro deles estava sendo traçado em frações de segundos, e ambos sabiam que nada seria como antes. Rosa sentiu o coração apertar ao ler a mensagem. O que antes era apenas uma oferta preenchida de esperanças e sonhos agora se tornava um peso insuportável. A luz que entrava pela janela parecia ter se apagado, e a vitalidade do café ao redor se transformava em um eco distante. Eu preciso de um tempo, ela disse, a voz tremendo. Pedro ficou em silêncio, seu olhar fixo na mesa como se buscasse respostas nas manchas de café. O momento era denso, repleto de palavras não ditas e medos escancarados, e Rosa sentiu como se estivesse perdida em um labirinto emocional. Rosa, por favor, a súplica de Pedro veio suavemente, mas era como um fio de esperança preso entre as frestas da solidão. Você precisa estar certa do que quer. Não quero que você se sinta pressionada a decidir algo tão importante. E se eu não souber o que quero? O desespero estava começando a se infiltrar em sua voz. A vida sempre foi complicada, Pedro. Eu só queria encontrar um caminho que não machucasse ninguém. Quero lutar pelos meus sonhos e por nós. Mas e se escolher uma direção significar perder a outra? E se não houver um meio termo? Ele levou a mão ao rosto, como se precisasse de um momento para organizar os pensamentos que transbordavam. Às vezes o meio termo não existe.
Às vezes é tudo ou nada. Mas eu estou aqui, lutando por nós. Não quero que você sinta que precisa escolher entre o que quer ser e o que eu sou para você. As palavras de Pedro a tocavam profundamente. Ele estava se mostrando vulnerável, exposto, de uma maneira que ela não esperava. A honestidade dele a fazia sentir a dor que ambos compartilhavam, mas também acendia uma luz de esperança. Você se importa, não é? Questionou Rosa, o aperto do peito aliviando um pouco. Você se importa o suficiente para que essa escolha signifique algo? Eu não me importo só, Rosa. Eu me preocupo. E isso é importante, porque você é importante para mim. As palavras de Pedro respingavam como a chuva suave em um dia abafado, transformando o clima ao redor deles. O momento se tornava cada vez mais carregado de significado. O celular vibrou novamente, interrompendo o silêncio carregado. Rosa hesitou, olhando para a tela. Era um lembrete da escola, outro sinal do tempo passando. A decisão precisa ser tomada, murmurou, quase para si mesma. O peso do futuro pulsava sobre seus ombros. Isto não é só sobre a escola ou sobre a gente, disse Pedro, sua voz agora firme. É sobre você. O que você realmente quer, Rosa? O que fará seu coração bater mais forte? Pense bem. Rosa respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões e levar um pouco da angústia embora. A pergunta de Pedro ecoava em sua mente como um mantra. O que faria seu coração bater mais forte? Momentos juntos ou a jornada de ensinar? Ela olhou pela janela novamente, desta vez buscando clareza na luz que estava voltando, um leve raio cortando as nuvens pesadas. O que haveria além daquela escolha? E se eu decidir lutar por ambos? O desafio ecoou enquanto ela falava, e por um momento sua insegurança se encolheu diante da coragem crescente que surgia dentro dela. Pedro arqueou uma sobrancelha, quase surpreso. Você está falando de fazer malabares, não é? Rosa, isso não vai ser fácil. Eu sei. Ela levantou a voz, mas não era só raiva, era determinação. Vai exigir esforço, mas sentir que estou fazendo certo para mim e ainda estar com você, isso é o que realmente quero. De repente, a ideia de um futuro onde ela não renunciaria a nada parecia mais clara. Mas uma ponta de ansiedade ainda persistia. O que significaria isso para Pedro? Para eles? Havia um novo brilho em seu olhar, era isso que ela viu. Mas antes que pudesse explorar mais essa possibilidade, as luzes do café começaram a piscar, como se o universo estivesse respondendo à sua decisão. O barulho tomou conta do lugar, e ela percebeu que o tempo, afinal, era um aliado que estava prestes a mudar tudo novamente. E agora? A voz de Pedro era suave, mas carregava uma expectativa palpável. Rosa sorriu, mesmo que seus medos ainda estivessem ali. Agora, nós precisamos de um plano. Ela respirou fundo. Vamos descobrir juntos o que isso significa. Ele assentiu, um sorriso brotando em seu rosto. E naquele momento, a conexão entre os dois parecia mais forte do que nunca, mais vibrante, como uma nova luz que iluminava o caminho. Ainda havia dúvidas, mas Rosa não iria vacilar. Uma nova jornada estava à frente, e ela se sentia pronta para enfrentá-la. Mas o que o futuro reservava? A resposta estava a um passo de distância, e a decisão definitiva aguardava por ela. Rosa acordou na manhã seguinte com a luz do sol filtrando-se suavemente por entre as cortinas da sala. O pesadelo da noite anterior tinha cedido lugar a uma nova esperança. O café da manhã era simples, mas ela começou o dia pensando nas possibilidades que tinha pela frente. Decidir lutar por ambos os lados de sua vida parecia não ser apenas um desejo, era uma necessidade. Ao sair de casa, a brisa fresca a envolveu, trazendo consigo o cheiro familiar de pão fresco das padarias. A cidade estava despertando, cheia de vida e movimento, quase como um reflexo de seu coração em ebulição. Cada passo em direção à escola parecia um ato de coragem. Rosa sentiu uma adrenalina que não sentia há tempos. O que a aguardava era desconhecido, mas ainda assim infinitamente empolgante. Na escola, seus alunos a esperavam com sorrisos resplandecentes,
e ela mal conseguia conter a alegria ao ver suas carinhas curiosas. A sala de aula se encheu de risadas e perguntas, e ela se viu imersa em um mundo mágico onde podia ser uma guia, uma amiga, uma mentora. O desafio de ensinar não a assustava mais, agora ela sentia que tinha as ferramentas necessárias para fazer tudo acontecer. Foi então que recebeu um bilhete de Lucas, um dos alunos mais tímidos. Ele estava passando por dificuldades em casa e queria ajuda extra. Ao ler aquelas palavras, Rosa sentiu uma conexão com ele. Ela teve a intuição de que, assim como ela, Lucas estava buscando um caminho no meio de tantas incertezas. Não hesitou em convidá-lo para um reforço após as aulas. Seria um pequeno gesto, mas que poderia significar muito para ele. No entanto, no fundo, havia uma ansiedade crescente. Como Pedro reagiria a ela estar tão envolvida com o trabalho? Ele tinha um jeito de fazer com que suas dúvidas se tornassem como sombras ameaçadoras. O que ela mais desejava era que esse tempo juntos não se tornasse apenas mais um estresse. Ao longo do dia, essa ideia ocupou sua mente, e, quando a última aula finalmente terminou, ela se sentiu um pouco perdida novamente. Enquanto caminhava para casa, pensou no que Pedro diria ao saber sobre seu compromisso com Lucas. Quando chegou à porta do café onde haviam conversado na véspera, notou que ele ainda parecia estar em seus pensamentos. A luz do lugar dançava, e uma parte de si desejava muito encontrá-lo ali, esperando, com aquele sorriso que a fazia sentir tão segura. Mas, ao mesmo tempo, havia dúvida pulsando, e se ele não entendesse essa nova parte dela? Ao entrar, o aroma do café forte inundou sua mente, trazendo lembranças felizes, mas a ansiedade não a deixava em paz. Pedro deveria estar trabalhando, mas, com um sopro de esperança, Rosa decidiu mandar uma mensagem. Oi, Pedro. Podemos nos encontrar mais tarde? Tenho algo importante para conversar com você. Assim que enviou, uma onda de nervosismo a suplicava para se esconder. Ela precisava ser forte. Mais tarde, na mesma mesa onde seus corações tinham se aberto, Pedro a esperava, com aquele olhar que sempre a reconfortava. Mas havia algo diferente, um leve estresse na postura dele. Ao sentar-se, Rosa se deu conta de que esta conversa seria um divisor de águas. Oi, Rosa. Ele parecia hesitante, a expressão de expectativa se transformando em preocupação. Você está bem? Estou bem, mas precisamos conversar. As palavras saíram mais firmes do que esperava, um passo em direção à clareza. Enquanto falava sobre Lucas e a decisão de ajudar, a fisionomia de Pedro mudou. Um súbito choque transparecia em seu rosto. Você não vai desistir de nós para focar neles, vai? O temor na voz dele estava ali, exposto, e Rosa percebeu que a insegurança dele poderia ser um obstáculo em sua nova jornada. Mas a verdade era que ela queria que Pedro compreendesse. Não, não é isso. Estou aprendendo a equilibrar as coisas. Eu quero que você esteja ao meu lado enquanto eu faço isso. É importante para mim. A sinceridade em sua voz ecoou na sala, como um chamado à ação. Pedro não disse nada por um tempo, apenas a observou, e a tensão entre eles parecia quase palpável. E se essa não for a ajuda que você realmente precisa? E se isso só te afastar ainda mais de mim? Ela respirou fundo, um desejo ardente de iluminar o espaço entre eles. Você é uma parte importante da minha vida, Pedro. E eu quero que você faça parte desse novo capítulo. O que temos é forte, e eu não vou abrir mão disso por nada. O momento estancou, e Rosa percebeu que suas palavras tinham um poder inesperado. Mas havia uma sombra de incerteza em seus olhos. Rosa, eu preciso de tempo para entender isso tudo. Eu também. E ali, no silêncio que se seguiu, uma nova realidade começou a se formar entre eles, mas Rosa não sabia se era possível manter as duas partes de sua vida unidas. O que viriam a descobrir juntos? Rosa acordou com a luz da manhã penetrando pelas persianas, mas algo no ar parecia diferente. A tensão da conversa anterior a acompanhava como uma sombra. Levou alguns instantes para se lembrar que não era mais o mesmo dia, era um novo começo, mas a incerteza ainda pulsava em seu peito. Assim que chegou à escola, o burburinho dos alunos trouxe um sopro revigorante.
No entanto, a imagem de Lucas, paralisado pela aflição e necessidade, pairava em sua mente. Queria ajudá-lo, mas ao mesmo tempo, não podia deixar que essa nova responsabilidade a afastasse da sua própria felicidade, de seu relacionamento com Pedro. Na hora do intervalo, enquanto observava as crianças brincando e rindo, a saudade do sorriso de Pedro a invadiu. Ele ainda não tinha respondido sua mensagem, e isso a deixou inquieta. O que estaria pensando? Será que ele entendia sua determinação? O pensamento a assombrava, mas Rosa respirou fundo e decidiu focar em Lucas. Durante a aula de reforço, cada questionamento que a levou até ali foi respondido com aquele brilho no olhar do garoto. Ele parecia se abrir aos poucos, como uma flor que se atreve a brotar em um dia nublado. A conexão entre eles crescia, e Rosa sentiu ali um propósito renovado. Seus papéis se inverteram. Agora, ela estava cuidando de um aluno que, de alguma forma, também estava cuidando dela. Cada sorriso que Lucas lhe dava, cada obrigado vinha carregado de um significado especial. Na saída, ela notou um cartaz na parede. Um concurso de redação sobre sonhos e realizações. Olhar para aquele convite fez o coração dela pulsar mais forte. Rosa ficou imaginando que sua própria jornada de transformação poderia se tornar algo maior, uma inspiração não só para Lucas, mas para todos ali. Mas uma voz suave interrompeu seus devaneios. Professora Rosa! Era Lucas, com um nervosismo nos olhos. Você não vai participar do concurso? Todos devem fazer isso, é importante. A determinação dele parecia choreografar os impulsos de seu coração. Diante da solicitação, Rosa sentiu uma vontade irrefriável de se aventurar. Se você participar, eu participo também. Que tal assim? O alívio no sorriso dele a contagiou, e ela percebeu que essa troca poderia trazer algo especial não apenas para eles, mas para toda a escola. Mais tarde, enquanto andava para casa, a mensagem de Pedro finalmente chegou. Oi, Rosa. Podemos conversar amanhã? Eu preciso te entender melhor. O frio na barriga retornou, mas uma nova esperança começou a brotar. O dia seguinte poderia ser decisivo. Ao chegar em casa, Rosa se deu conta de que a verdadeira batalha não era apenas sobre equilibrar suas múltiplas facetas. Era sobre encontrar coragem para ser vulnerável e compartilhar seus medos. Ela queria que Pedro visse que podia ser mais do que uma professora ou uma namorada, poderia ser um indivíduo em constante crescimento. Naquela noite, enquanto escrevia rascunhos para o concurso, Rosa refletiu sobre tudo o que tinha aprendido. A ideia era simples, mas poderosa. Ser ela mesma para os alunos e para Pedro era a única forma de realmente prosperar. Aí estava um dilema. Será que, ao se abrir para Pedro, ela conseguiria transmitir a essência de quem realmente era? O equilíbrio desejado entre a vida dela e a de Lucas estaria ao alcance se ela se arriscasse a ser verdadeira? O que Rosa ainda não sabia era que um novo desafio estava prestes a surgir, um segredo de Lucas que abalaria não só suas vidas, mas também seu entendimento sobre amor, amizade e o que significa olhar nos olhos de alguém. Enquanto se perdia em pensamentos, a bateria de seu celular vibrou, uma mensagem de Lucas. Professora, não posso te contar tudo agora, mas você precisa saber que eu tenho uma história muito especial para te contar. É sobre mim e minha família. Rosa sentiu o coração disparar. O que será que ele estava escondendo? Rosa não conseguia conter a ansiedade enquanto lia a mensagem de Lucas. O que será tão importante assim? Ela pensou, o coração batendo forte. Era difícil até mesmo focar nos rascunhos do concurso. Todas as palavras pareciam dançar na página, irregulares e fora do ritmo. A ideia de que Lucas tinha um segredo a perturbava. Decidiu, então, que precisava conversar com ele o mais rápido possível. O horário do dia seguinte não parecia tão distante, mas sim uma eternidade. Ela se perguntou se aquilo poderia mudar tudo. Seria possível que a história da vida de Lucas estivesse entrelaçada com a dela de uma maneira que ainda não compreendia? Ao chegar na escola, Rosa notou que o clima estava diferente. Os alunos estavam mais agitados do que o normal, como se houvesse uma energia invisível que pulsava entre eles. Mas nada daquilo a interessava, sua mente estava fixa em Lucas e na promessa de sua revelação.
Quando a aula de reforço começou, ela conseguiu forçar um sorriso. As perguntas, as explicações, os exercícios, tudo isso se tornava um borrão no fundo de sua mente. Em algum momento, Lucas entrou pela porta, seus olhos brilhando, mas ele parecia nervoso. Rosa sentiu seu coração apertar. O que ele traria na bagagem emocional daquela manhã? Oi, professorinha. A voz dele era um sussurro tímido, quase perdido na sala cheia de vozes. Oi, Lucas. Você trouxe algo que queria me contar? Ela perguntou, tentando guiar a conversa. Ele hesitou, baixando a cabeça. Na verdade, tenho, mas não sei como começar. Ela notou que suas mãos tremiam levemente. Com um gesto suave, Rosa o encorajou a continuar. A gente pode falar aqui ou a gente pode ir para um lugar mais sossegado. O que você prefere? O garoto respirou fundo, como se estivesse decidindo se daria um salto para salva-vidas ou se afundaria no mar revolto da insegurança. Podemos ir na sala da diretora, é mais quieto lá. Assim que entraram na sala vazia, a tensão pesada do momento se instalou. Lucas se virou para ela, com um olhar fixo, mas dentro dele havia uma tempestade de emoções. Professora Rosa, eu tenho um irmão mais velho, e ele é diferente de mim. Ele não mora comigo, e, às vezes, sinto que toda a responsabilidade da nossa família cai sobre mim. Rosa escutava atentamente, um nó na garganta. Lucas, você sabe que pode contar comigo, certo? O que mais você quer compartilhar? O menino continuou, a voz embargada. Ele passou por coisas muito difíceis. E eu tenho medo que a história dele se repita comigo. Às vezes, eu sinto que não sou bom o suficiente, que a gente nunca vai ter um futuro melhor. Meu pai, ele espera muito de mim. As palavras de Lucas eram punhais afiados, penetrando o coração de Rosa. A dor no olhar do garoto era palpável, e pela primeira vez, ela sentiu que seu papel como professor era muito mais profundo do que imaginava. Lucas, você é incrível do jeito que é. E o que aconteceu com seu irmão não define quem você é. Lembre-se sempre que você não está sozinho nisso. Juntos, podemos encontrar um jeito de lidar com essas expectativas. O garoto acenou, mas seu olhar ainda carregava a sombra de um segredo. Professora, meu pai é um homem muito rico, e não sei como essa pressão vai me afetar. A realidade das palavras de Lucas atingiu Rosa com o peso das consequências. A revelação sobre a família dele era um empurrão inesperado em um território que ela nunca havia explorado. Como ela poderia ajudar um aluno como Lucas, cuja vida estava tão interligada com a riqueza e a pressão que isso trazia? Enquanto o momento respirava entre eles, uma nova mensagem chamou a atenção de Rosa. Era Pedro, novamente, ainda não te vi depois daquela mensagem. Vamos falar depois da escola, preciso entender o que está acontecendo. Rosa sentiu o frio na barriga retornar, mas bem no fundo, a urgência da conversa com Lucas era como um puxão constante. E se seu segredo for algo que podemos resolver juntos? Ela pensou. Ainda havia muito a ser descoberto, mas o coração de Rosa estava apertado com a primeira parte da verdade. O que Lucas ainda escondia? A resposta provavelmente mudaria não apenas a dinâmica entre eles, mas também a vida de todos ao redor. O silêncio pairava na sala enquanto Rosa olhava para Lucas, que ainda hesitava em revelar a verdade que o atormentava. O olhar do garoto se desviava, e Rosa podia sentir que havia algo mais pesado que suas palavras não ditas. Eu sinto que meu pai só valoriza o que é material, entende? A voz de Lucas vacilou, e os olhos dele estavam cheios de uma tristeza que a professora reconhecia. Ele sempre está falando sobre dinheiro, sobre status. Eu tenho certeza de que ele prefere um filho que seja perfeito em tudo, e eu não sei se consigo ser isso. Rosa sentiu o coração apertar. Lucas não estava apenas lutando contra a pressão externa, mas também contra um vilão invisível dentro de si mesmo. Lucas, às vezes a gente acha que o que os outros esperam da gente define quem somos. Mas você é muito mais do que essas expectativas. Você é gentil, inteligente e tem um coração enorme. Mas e se isso não for suficiente? Ele perguntou, o desespero em sua voz era palpável. E se um dia eu não conseguir, e não fizer meu pai feliz?
A conversa se transformou em um campo de batalha emocional, palavras cravadas como flechas, e Rosa compreendeu que o quão difícil era para qualquer um se libertar desse peso. O que você precisa entender, Lucas, é que sua felicidade não deve depender do que seu pai espera. Você tem que viver por você mesmo. E eu estou aqui para te apoiar nesse caminho. Ele sorriu, mas era um sorriso triste, como se ainda estivesse lutando para acreditar nas palavras dela. Rosa então decidiu compartilhar um pedaço de sua própria história, um gesto inusitado para uma professora, mas ela sentia que era o momento certo. Quando eu era mais nova, também carregava um peso enorme nas costas. Sempre tentava de tudo para agradar minha família, até que percebi que isso não me deixava feliz. Eu soube que precisava assumir a responsabilidade pela minha própria vida e seguir meu próprio coração. Lucas a olhou com uma mistura de alívio e curiosidade. E o que você fez? Fiz escolhas que poderiam parecer erradas para eles, mas que foram certas para mim. E você, Lucas, vai precisar encontrar o que faz seu coração bater forte. O que você realmente quer para o seu futuro? Dessa vez, o silêncio foi preenchido por um momento de reflexão. Lucas olhou para o chão, sua mente claramente trabalhando em uma tempestade interna de pensamentos. O tempo parecia se arrastar, e enquanto a tensão crescia, Rosa percebeu que a conversa havia tomado um rumo inesperado. Então, a voz doce de Lucas quebrou o silêncio. Eu adoraria ser artista. Sabe, eu amo desenhar e pintar. Meu irmão sempre dizia que eu deveria seguir isso. Mas ele hesitou, logo colocando um ponto final em sua alegria. Só não sei se meu pai aceitaria. O coração de Rosa se encheu de esperança. Por que você não tenta mostrar a ele? Às vezes, quando as pessoas veem a paixão em nossos olhos, elas mudam de opinião. Mas Lucas balançou a cabeça, entristecido. Ele não acredita em coisas que não trazem dinheiro. A frustração na voz dele era palpável. Rosa percebeu que aquilo era mais do que um sonho, era uma vida que ele se via retirando de dentro de si mesmo, uma parte dele que estava sufocada pela pressão. De repente, outro toque no celular a puxou de volta para a realidade. Era Pedro novamente, pedindo para que se encontrassem depois da escola. A ideia de se encontrar com ele em um momento tão delicado a fez sentir um misto de ansiedade e preocupação. Lucas, se você precisar de algo, me avise. E pense no que conversamos sobre seguir seu coração. Não se deixe levar pelas sombras do seu pai, você tem o poder de moldar a sua própria história. Ele sorriu, mas havia uma incerteza que pairava entre eles. A garota que sempre ajudava os outros também se via em um dilema. O que ela faria com as revelações que tinha agora? A sensação de que algo grande estava por vir pairava no ar. A qualquer momento, sua vida poderia mudar. A resposta que buscava de Pedro e a verdade ainda escondida de Lucas estavam prestes a se entrelaçar de um jeito que ninguém esperava. Afinal, a vida reserva surpresas, e Rosa tinha um pressentimento de que ela estava prestes a descobrir segredos que poderiam ecoar para além do seu mundo. E se tudo isso acabar mudando não apenas a mim, mas a vida de Lucas e até mesmo a relação que tenho com meu pai? A pergunta ecoou na mente dela, enquanto seus sentimentos conflitantes pulsavam como um tambor em sua cabeça. A certeza de que algo estava para acontecer deixou Rosa ansiosa, mas também otimista. O que a aguardava no final do dia? E quanto mais segredos estariam escondidos sob a superfície? Rosa respirou fundo, sentindo o peso das incertezas e dos desafios que ainda precisava encarar. O dia tinha sido intenso, mas finalmente, ela teria a oportunidade de desvendar o que realmente a aguardava. Era chegada a hora de se encontrar com Pedro e, ao mesmo tempo, de se confrontar com as verdades que a cercavam. Assim que se aproximou do café, sua mente estava uma tempestade de pensamentos. O que ela diria a Pedro? Como seria a conversa? Ele estava esperando por essa oportunidade, mas seria capaz de entender o papel que Lucas desempenhava em sua nova vida? As dúvidas eram como sombras dançantes, mas a determinação de ser verdadeira brilhava como uma luz no escuro. Ao entrar, encontrou Pedro sentado em uma mesa perto da janela. Ele parecia pensativo, os dedos tamborilando suavemente sobre a superfície. Quando percebeu Rosa,
um sorriso iluminei seu rosto, mas havia algo em seus olhos que a fez hesitar. Ela teve que se lembrar que ele também estava lidando com inseguranças. Oi, Rosa, ele disse, a voz tentando transparecer leveza. Oi, Pedro. Eu estava ansiosa para falar com você, respondeu, enquanto se sentava. Olhar nos olhos dele era como mergulhar em um oceano de emoções. Eu realmente quero te explicar algumas coisas. Eu também, mas antes, quero que saiba que eu me preocupei. O olhar de Pedro era sincero, e isso aquecia. Com você. Rosa pegou a mão dele. Eu sei disso, e eu aprecio. Mas eu também estou aprendendo a lidar com as outras partes da minha vida. Como Lucas. Pedro arqueou as sobrancelhas, confuso. Lucas? O que ele tem a ver com tudo isso? Ela hesitou. Ele é um aluno. Ele está lidando com muitas coisas em casa, e desde que começamos a trabalhar juntos, a amizade dele se tornou uma parte importante de quem eu sou como professora. Rosa observou a expressão de Pedro mudar, de curiosidade a preocupação. Eu quero ajudar e, ao mesmo tempo, não quero que isso afete o que temos. É um equilíbrio difícil. Entendo, mas você não pode carregar o mundo nas costas, Rosa. E eu não quero ser uma parte do que pesa sobre você. A preocupação na voz dele era palpável. Eu não estou tentando te afastar. Estou tentando mostrar que minha vida é multifacetada. Lucas precisa de alguém que acredite nele, e eu quero ser essa pessoa. Pedro olhou por alguns momentos, como se tentasse absorver tudo. E se isso significar que você não terá tempo para nós? Questionou, a vulnerabilidade transparecendo. Eu não quero que você pense assim, disse ela, sentindo que a base de suas palavras se tornava mais firme. Só preciso que você confie em mim. Nossa amizade e amor não devem mudar. Eu quero que essa parte da minha vida e você coexistam. O silêncio se instalou entre eles, e a tensão começou a evaporar quando Pedro finalmente disse, eu quero apoiar você. Vou tentar entender essa nova fase, mas preciso que você me mantenha informado. Não quero ser uma segunda opção. Um sorriso se formou nos lábios dela. Você nunca será uma segunda opção. Você é importante para mim, e eu quero que você faça parte disso. Podemos crescer juntos. A sensação de alívio e realização tomou conta, mas ao mesmo tempo, a conversa sobre Lucas ainda pairava. Rosa colocou o assunto de lado temporariamente, decidida a focar no que pedia seu coração naquele momento. Depois de algumas risadas e histórias compartilhadas, eles conseguiram restabelecer a conexão genuína que sempre tiveram. Com o tempo fluindo suavemente entre eles, Rosa finalmente tomou coragem para perguntar, e nós? E o nosso futuro? Eu imagino um futuro onde possamos nos apoiar e viver nossos sonhos. Juntos. A sinceridade nas palavras de Pedro a envolveu. Ela visualizava um horizonte repleto de possibilidades, ideias que começavam a tomar forma. Podemos criar algo lindo, Rosa, disse Pedro, ainda com um olhar profundo em seus olhos. Enquanto conversavam, o celular de Rosa vibrou novamente, e ela, hesitante, olhou para a tela. Era uma mensagem de Lucas. Professora, eu realmente quero seguir meu sonho. Pode me ajudar? Rosa sorriu, o coração se aquecendo. Ele está pronto para lutar, pensou. Pedro, eu tenho que responder isso, disse ela, quase como uma súplica. Assim que olhou para a mensagem, suas inspirações se intensificaram. Ela havia tomado uma decisão, não apenas ajudaria Lucas, mas também apoiaria Pedro em seu crescimento pessoal. Ela sabia que o futuro estava se escondendo sob suas respostas. Por que você não vem comigo até a sala do Lucas? Tenho certeza de que ele adoraria falar com você também, sugeriu, um novo plano tomando forma. Se você acha que ele gostaria, claro, disse Pedro, um brilho renovado de entusiasmo nos olhos. E assim, levantaram-se da mesa e saíram do café, a expectativa acelerando seus corações. A amizade que estavam construindo envolvia não apenas eles, mas também Lucas. No fundo, ela sabia que cada um deles estava buscando um caminho, e juntos, poderiam alcançar algo extraordinário.
Uma vez na sala de aula, Rosa abriu a porta e chamou o aluno. Lucas! Você pode vir aqui? Quero te apresentar alguém. Lucas apareceu na entrada, um pouco ansioso, mas ao ver Pedro, seu rosto iluminou-se. Oi, professorinha. O que está acontecendo? Rosa tomou um ar profundo. Eu quero que você se sinta à vontade para compartilhar seus sonhos. Você é um artista, e isso importa. E eu trouxe alguém que pode te ajudar nessa jornada. O coração de Pedro disparou ao ouvir aquelas palavras. Ele podia ajudar, e naquele instante, a relação dele se consolidou em uma nova direção. Oi, Lucas. Estou aqui para te apoiar também, disse Pedro, abrindo um novo capítulo cheio de promessas e possibilidades. Ao ver as interações, Rosa sorriu, o peso que antes a sufocava começava a se dissipar. Podia sentir a conexão genuína entre eles, e ali, ela compreendeu que não era necessário abrir mão de suas amizades nem de seus sonhos. O que antes parecia complicado estava ganhando forma. A vida, como uma tela em branco, convidava-os a criar. E acima de tudo, cada um havia encontrado a força dentro de si para abraçar os próprios segredos e vulnerabilidades. O futuro a aguardava com braços abertos, e a vida os ensinava a não temer seus próprios sonhos. Eles estavam prontos para enfrentá-los juntos, dispostos a superar qualquer obstáculo que surgisse no caminho. Rosa sorriu ao olhar para Pedro e Lucas. Era hora de continuar seu próprio caminho, agora com muito mais clareza sobre quem ela realmente era e o que significava lutar por seus sonhos. Contudo, enquanto se sentava para esclarecer o futuro, uma pergunta persistia em sua mente: qual será o próximo passo? Um novo caminho estava diante deles, e juntos, estariam prontos para descobri-lo. Agora, mais do que nunca, a capacidade de cada um se destacar brilhava intensamente. E a vida, com todas as suas reviravoltas, esperava por eles. Essa jornada de descobertas, aventuras e enfrentamentos continuava, e Rosa estava finalmente pronta para escrever sua história. E você? Tem estado comigo até aqui? Agora é a sua vez de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, porque este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.